Jeremias 32, versículo 38 ao 41. É o texto que nós devemos meditar nessa noite, sobre a família da aliança. Jeremias 32, do versículo 38 ao 41. Vamos ler uma só voz, irmãos? É um texto pequeno, a gente lê pausadamente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. E porei nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Vamos fazer uma oração? Pedir o David que ora para nós pela mensagem. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, graças à tua misericórdia, Senhor. Nós te damos graça por esta oportunidade na qual o Senhor nos concede nesta noite. Amém. Ó Deus, a tua palavra foi lida e sobre esta palavra há uma promessa do Senhor. Ó Deus, e a tua palavra também diz que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ó Deus, que o Senhor venha cumprir com esta promessa em nossas vidas e que a tua palavra, Senhor, seja transmitida aos nossos corações nesta noite e que o Senhor possa usar o teu Filho, ó Deus, para abençoar as nossas vidas nesta noite com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, desde o início dos tempos, Deus faz aliança com famílias. Veja bem, deixar bem claro que a salvação é individual. Cada pessoa individualmente precisa receber Jesus no coração para chegar até o céu, ok? Mas Deus, Ele faz pacto, faz alianças com famílias. Antes de Deus instituir o Estado, Ele criou a família. Antes de Deus instituir a igreja, Ele criou a família. A igreja foi instituída por Jesus Cristo no Novo Testamento, mas as famílias já existiam antes, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as famílias eram a base do mover e da manifestação de Deus. Não existia o Estado, não existia a igreja, mas Deus já manifestava graciosamente nas famílias. Deus se manifestava nas famílias de várias formas, mas sempre fazendo pacto, fazendo aliança. Por exemplo, a família de Adão e Eva. Deus manifestou ali, todo dia Deus chegava ali para ter um relacionamento com eles, e ali iniciou-se a humanidade, né? Depois nós temos um outro destaque, a família de Noé. Quando Deus manifestou-se a família de Noé e preservou a humanidade através da família de Noé, no qual todas as outras famílias foram condenadas por causa do pecado próprio delas. E assim a gente vai vendo Deus manifestando a família de Abraão, do qual surgiu a família da fé. Aí depois vem a família de Isaac, de Jacó, a família de Davi. Várias famílias no decorrer da história da humanidade receberam a graça de Deus, entraram em pacto com Deus, fizeram aliança com Deus, e Deus deu graça, e Deus cuidou, protegeu, preservou, manifestou, e através das famílias é que Deus foi conduzindo a história da humanidade, até que depois criou o Estado e depois foi criada a igreja. Mas a princípio Deus se manifestava a famílias, e esse é o nosso tema hoje. Deus faz aliança com famílias.
Pastor, significa que todo mundo de uma família será salvo? Não, de forma alguma. Muitas vezes isso acontece, mas significa que cada pessoa tem que receber Jesus. Lembra do carcereiro de Filipos que estava lá vigiando o apóstolo Paulo? O carcereiro creu, ele levou Paulo, Paulo pegou a palavra, pregou a palavra para a família do carcereiro, cada um teve que crer e todos foram salvos e batizados. A família inteira converteu, mas cada um individualmente teve que converter. Então, Deus faz aliança com famílias, mas cada pessoa da mesma família precisa receber Jesus, precisa entregar a vida para Jesus, ok? E aí eu queria mostrar para vocês sobre essa questão da aliança de Deus com famílias. Quando Deus chamou Abraão, fez aliança ali com Abraão, Deus falou assim, olha só, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora presta atenção no finalzinho desse versículo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebe o meu ponto aqui? Que Deus faz aliança com famílias. Nos 10 mandamentos, que é a nossa regra moral, ética, que conduz toda a humanidade, lá está escrito assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aliança de Deus com famílias. E aí nós queremos chegar nesse ponto aqui. O Deus criador dos céus e da terra também é o Deus que faz aliança com famílias. Deus criou a família como a primeira instituição na terra. E Deus tem um prazer em relacionar e abençoar famílias. E eu queria mostrar para vocês no texto que nós lemos aí, Jeremias 32, do versículo 38 até o 41. Queria que a gente pensasse em 3 aspectos dessa aliança de Deus com as famílias. O primeiro aspecto está no versículo 38. Versículo 38. Quem está com a Bíblia aberta aí, vamos ler novamente nossa voz. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, que coisa mais fantástica. A família da aliança é a família eleita por Deus. Olha o que ele diz: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E depois você vai perceber que está falando de famílias, ok? Irmãos, é muito interessante isso, essa frase: eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Essa frase ela é repetida várias vezes no Antigo Testamento para destacar isso. O nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, é um Deus que faz pacto, é um Deus que faz aliança com famílias. E aí eu queria que a gente pensasse algumas implicações aí. Por que Deus faz essa aliança com famílias? Primeiro, porque Deus quer separar um povo especial para Ele, um povo diferente. Para quê? Para a separação dos outros povos. Então Deus faz aliança com uma família, para que, através dessa família, Deus derrame graça, misericórdia, mostre o seu poder, mostre a sua glória, e aí para que as outras famílias sejam incitadas a olhar para o Deus dessa família. Percebe? Então, olha, em 1 Pedro 2,9 fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas olha o final do versículo: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por que Deus faz aliança com famílias? Primeiro aqui, nessa questão aqui, porque Deus quer pegar uma família, mostrar a sua glória, o seu poder, a sua graça, para que as outras famílias reconheçam que há Deus. Esse Deus é Deus de graça,
é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Entenderam? Porque se todas as famílias fossem iguais, como é que ia saber se o Deus tal era de fato Deus? Nisso aí Deus separa famílias, faz aliança com famílias, derrama graça, misericórdia, poder, e aí a sua glória é manifestada. Olha um outro detalhe nesse pacto de Deus com as famílias que eu queria chamar a atenção. Quando Deus faz aliança com uma família, além de querer mostrar a sua glória, além de querer mostrar o seu poder, a sua graça nessa família, outra questão aqui para nós aqui, mostrar que a família da aliança é uma família separada por Deus e separada para Deus. Deus escolhe uma família, faz uma aliança com essa família torna-se povo de Deus, Deus é o Deus dessa família, então ela passa a ser uma família separada, uma família exclusiva de Deus, uma família diferente. O presbítero Magno até orou esse versículo aí, não sei se ele sabia que era esse versículo, eu acho que ele sabia, Levítico 20, 26, que fala assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Deus escolhe uma família, separa essa família, consagra essa família, para que as outras pessoas vejam que há Deus, que existe Deus, que esse Deus é um Deus de graça, misericórdia e poder. Hoje, irmãos, a família eleita, a Bíblia fala que é a família de Deus, ok? Hoje não existe mais uma família específica e especial, mas todos nós que já recebemos Jesus, a Bíblia diz que nós somos a nova família de Deus. Antigamente Deus escolhia famílias específicas, mostrava a glória, a misericórdia, todo mundo olhava e reconhecia que há Deus naquela família, ok? Então Deus separava, consagrava. Hoje Deus usa a igreja, e nós somos a grande família de Deus. Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, a partir da vida de Jesus Cristo, a igreja é a agência de Deus na terra, e cada pessoa que recebe Jesus como Salvador passa a fazer parte da grande família de Deus. Eu e você que já recebeu Jesus, agora, apesar de termos a nossa família biológica, nós fazemos parte de uma outra família, a grande família de Deus, que envolve toda a terra, ok? Então, Deus é um Deus que faz aliança com famílias, Ele escolhe famílias para derramar graça e misericórdia, e através dessa família, o nome dele ser glorificado. Onde eu quero chegar, irmãos? A família de Deus é diferente. Nós somos a família de Deus, nós somos a família da aliança. A família da aliança é diferente. Nós somos povo escolhido de Deus, nós somos eleitos de Deus, nós fazemos parte de um novo pacto, de uma nova aliança, e nós não podemos mais viver como pagãos. Nós não podemos viver como famílias que não conhecem a Deus, porque nós somos a família de Deus. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos da família de Deus, pertencemos ao povo de Deus, e nós somos diferentes por essência, por natureza, por escolha divina. Pastor, isso significa que nós somos melhores que os outros? Não, de forma nenhuma. Significa que nós somos separados, consagrados para a misericórdia, e através das nossas vidas as pessoas reconhecerem que há Deus, voltarem-se para Deus e buscar a Deus. Irmãos, como povo escolhido de Deus, como família de Deus, nós precisamos pensar sobre isso.
Nós não podemos viver como uma família que não conhece a Deus. Nós não podemos viver como pagãos, alheios à vida de Deus, porque nós fomos escolhidos, separados, consagrados para Deus, ok? Por que há tanta dificuldade em entender, receber e praticar isso? Primeiro, por causa do orgulho humano, a nossa necessidade de independência. O ser humano não gosta de se humilhar. O ser humano não gosta de dizer que depende da graça de Deus. O ser humano quer ser independente. Ele quer fazer tudo por conta própria. Eu imagino que um dos versículos mais difíceis da Bíblia para nós como humanos aceitarmos seria quando Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Que a gente gosta de ser independente, a gente gosta de querer chamar a atenção, mas a família escolhida, eleita, é dependente da graça. Uma outra questão aqui, irmãos, também curiosa, né? Que a gente vê muito nos nossos dias, que atrapalha essa nossa aliança com Deus: meritocracia humana. Sabe o que é isso? Meritocracia. Nós gostamos de achar que merecemos alguma coisa. Nós gostamos de pagar as bênçãos divinas. Por que as igrejas que ensinam teologia da prosperidade encontram tantos adeptos e conseguem tanto dinheiro? Porque as pessoas gostam de pagar. As pessoas gostam de dizer que fizeram por merecer. O nosso orgulho, a nossa independência nos faz achar que nós temos direitos e merecimentos próprios, inclusive diante de Deus. Irmãos, para fechar esse ponto, eu quero que você entenda uma coisa: Jesus fez tudo por nós. Amém? Jesus morreu na cruz, Jesus pagou a nossa dívida, Jesus abriu a porta do céu, Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, Jesus já fez tudo que era necessário para a nossa salvação. O nosso papel é receber Jesus e viver conforme a palavra de Jesus. Amém? Mas vamos a outro ponto aqui então. Então, primeiro, a família da aliança é a família eleita, escolhida, separada, consagrada por Deus, para que Deus derrame a graça, a misericórdia, a sua glória seja manifesta, e as outras famílias vejam que há Deus, que Deus existe, é real e é um Deus de graça e misericórdia. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a família da aliança tem temor a Deus. Então a pergunta é: pastor, como eu sei se a minha família é ou faz parte da família de Deus? Aqui tem a dica, olha o versículo aí, olha, 39. A característica aí, olha, o raio-x para saber se a sua família é ou faz parte da família de Deus. Vamos ler juntos o 39? Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Irmãos, a família da aliança, escolhida, separada, consagrada por Deus, é uma família que tem temor a Deus. Temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Temor a Deus é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Irmãos, os pagãos não tinham temor a Deus, mas o povo de Deus, a família da aliança, Israel, tinha que ter temor a Deus. Os pagãos tinham o coração dividido, qualquer opção para eles era válida, mas Israel, que representava aqui o povo, a família de Deus,
não deveria ser assim. Enquanto os pagãos tinham o coração dividido, inclinado para qualquer lado que tivesse algum benefício, a família da aliança tinha que ter um coração, um caminho, um alvo, um propósito, um princípio. Quer ver? Eu vou ler aqui em 2 livro de Reis, capítulo 17, como os pagãos eram naquela época. Capítulo 17, vou ler o versículo 29. Olha como os pagãos viviam naquela época e vivem hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 29. Depois o 32 e o 33. Presta atenção, irmãos, olha para você ver como é que as famílias pagãs são. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Agora 32. Mas temiam também ao Senhor. Percebeu? Cada um fez os seus próprios deuses, mas temiam também ao Senhor, porque o povo de Deus estava ali, manifestando a glória de Deus. Então cada um tinha os seus próprios deuses, mas temiam também ao Senhor, o Deus da aliança da família de Israel. É sobre a aliança que está falando. Versículo 32. Mas temiam também ao Senhor, dentre os do povo constituíram sacerdotes nos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos deuses próprios, aos seus próprios deuses, seguindo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Ou seja, Deus derramou uma graça ali no meio da família de Israel. As nações pagãs viram isso. O povo pagão viram isso. Então eles temiam a Deus, porque eles viam que era real, que era verdadeiro, mas cada povo pagão fez para si o seu próprio Deus. Então eles temiam a Deus, porque eles estavam vendo que Deus era verdadeiro, mas cada um fez o seu próprio Deus, né? Na época de Jacó lá e Raquel, né, era chamado lá os ídolos do lar. Ezequiel chama que são os ídolos do coração. As pessoas temiam a Deus, mas cada um tinha o seu Deus de estimação, seu ídolo do lar, seu ídolo do coração. Temiam a Deus, porque eles viam que era verdadeiro e real, mas cada um tinha o seu ídolo particular. Irmãos, isso não vai acabar bem, porque Deus não gosta de povo com coração dividido. Israel não podia ter um coração dividido. Israel acabou entrando em aliança com esses povos pagãos e se deixou conduzir pelo coração deles e passou a fazer a mesma coisa, de maneira que todos eles temiam ao Senhor, mas cada um tinha o seu Deus particular. Deus com D minúsculo, é claro, é um Deus criado por eles, né, no coração deles, na imaginação deles. Irmãos, o nosso texto diz o quê? Que eles deveriam ter um só caminho, um só coração. Hoje, que a revelação já é completa, agora já não há mais revelação, a revelação se completou, está encerrada na palavra de Deus. Hoje nós sabemos que Jesus é o dono do nosso coração. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então hoje nós sabemos que, com a interpretação do Novo Testamento, que Deus aqui estava apontando para Jesus. Nós não podemos entregar o coração para Jesus e também entregar para outros deuses. Estão entendendo, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Coração dividido. Coração dividido. A família da aliança não pode ter o coração dividido. A família da aliança ela não pode andar em vários caminhos. Só há um caminho, que é Jesus Cristo.
A família da aliança, ela tem que ter um coração, um caminho. Quando a família procede desta forma, então há promessas para a família, que é o último ponto nosso. Mas antes eu queria que você guardasse isso. Pastor, você está falando de temor, o que é temor? É uma palavra que a gente fala muito, mas às vezes o conceito é difícil, né? Eu vou dar o que está no dicionário. Espero que seja útil para vocês, né? Essa palavra temor, ela foi traduzida na Septuaginta, no Novo Testamento, do grego, phobos, de onde vem fobia. Já viu falar? Pessoas têm claustrofobia. Fobia, medo. Claustro, lugar fechado. Medo de lugar fechado. Então tem gente que tem aracnofobia. Tá certo? Então fobia é um medo exagerado. Mas se você olhar, então a palavra temor vem do grego phobos, de onde nós temos esses outros significados. Mas se você olhar no dicionário, significa lá temor, respeito, medo, reverência. Então a família da aliança, ela tem que zelar pelo temor a Deus. O que é temor a Deus? Às vezes medo, às vezes respeito, reverência. Nós vemos na Bíblia que algumas famílias não zelaram por isso e a situação complicou. Lembra da família de Eli? Eli, diz a Bíblia, que ele não colocou temor no coração dos filhos e os filhos morreram por causa de irreverência. Tem outros exemplos, mas eu queria que você entendesse isso. A nossa família é a família da aliança com Deus. E na família da aliança tem que ter temor a Deus. Aí a pergunta para fechar o ponto é: há temor de Deus em sua família? Há temor a Deus na sua casa? Estão entendendo, irmãos? Nesses dias de quarentena, a gente tem vários pastores que a gente participa. A grande preocupação é: o que as minhas ovelhas estão fazendo com tanto tempo disponível? Será que eles estão orando mais, lendo a Bíblia mais, assistindo lives piedosas, gospel? Será que estão aprendendo novas músicas, como o David Thiago estava mandando lá quase todo dia, toda semana? Música nova para vocês aprenderem. Aproveita a quarentena para aprender música nova. Irmãos, a grande questão é: será que há temor a Deus no nosso coração? O que as famílias estavam fazendo, né? O meu medo é que às vezes a quarentena nos deixe acomodados e o temor vira comodismo, né? Aí a gente estende a pergunta: será que há temor a Deus no coração dos maridos, no coração das esposas, dos filhos, dos pais? Será que quando a gente está assistindo TV, tem temor a Deus? Facebook, YouTube, e vai por aí afora. Será que há temor a Deus quando o pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, os irmãos não estão sabendo? Será que há temor a Deus quando todo mundo lá de casa dormiu e eu estou sozinho com o celular? Será que há temor a Deus? Porque a família da aliança é uma família abençoada. Vou encerrar com isso aqui. Mas ela tem que ter temor a Deus. Os irmãos lendo o Salmo 128, versículo 1. Quem lembra aí, vamos falar esse versículo junto aí. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Percebeu, irmãos? Do trabalho da mão comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Mas como é que começa? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O temor ao Senhor é a base da sabedoria e é a base da felicidade também. Deus quer e faz aliança com famílias.
mas para que Ele derrame graça abundante, que é o último ponto aqui, é necessário temor a Deus na nossa família. Então nós vamos para o último ponto aí para a gente encerrar. Irmãos, versículo 40 a 41. Então, a família da aliança é uma família escolhida, eleita por Deus, para Deus abençoar e ali ele ser glorificado. As pessoas vão olhar e vão ver que há Deus naquele lugar. Para que isso aconteça, nós precisamos zelar pelo temor a Deus no lar. No meio de tanta tentação, de tanta assédio, de tanta distração, nós não podemos descuidar do temor a Deus. Último ponto, versículo 40 e 41, me ajude aí. Pode ler o 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Irmãos, a família da aliança é uma família abençoada por Deus. Deus quer abençoar a sua família. São vários textos na Bíblia que refletem isso. Salmo 112 fala lá as bênçãos de Deus sobre a família piedosa. Mas presta atenção no detalhe: não pode ter o coração dividido, não pode abandonar o temor a Deus, não pode descuidar, acomodar, relaxar. Deus quer abençoar, Deus prometeu abençoar, mas a bênção de Deus, ou as bênçãos divinas, elas não vão cair do céu por acaso. Tem inúmeras, dezenas, centenas de mensagens, promessas maravilhosas que falam da bênção divina, da proteção divina, né? Nós gostamos do Salmo 91 e é um salmo de Deus, inspirado por Deus, está valendo hoje ainda. Outro dia, o Dr. Jair esteve aqui falando lá que na Bíblia, não sei como ele conseguiu esse número, mas na Bíblia há mais de 10.000 promessas de Deus para o seu povo. Estão disponíveis nas mãos do Espírito Santo para ele ir aplicando nas nossas vidas. 10.000 promessas de bênçãos, irmãos. Meu ponto é: a família da aliança é abençoada por Deus. Olha o texto que nós lemos aí, olha o versículo 40, fala assim, Deus falando: vou fazer com eles uma aliança eterna. Aí você pensa em salvação, ok? Está incluído. Mas aí o texto continua: segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus se compromete de nos fazer o bem, não apenas na eternidade, mas desde o dia que você assume uma aliança com Cristo. Deus se compromete a fazer o bem, mas tem que ter temor a Deus e não pode ter o coração dividido. Essa palavrinha fazer o bem, ela aparece 3 vezes em 3 versículos. No versículo 39 ele fala que me temo todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. No versículo 40 ele fala: não deixarei de lhes fazer o bem. No versículo 41 ele repete: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Deus quer abençoar a nossa família, mas essas bênçãos não vão cair do céu por acaso. Essas bênçãos vão acontecer, amém? Mas se nós não tivermos o coração dividido e se nós não nos acomodarmos e perdermos o temor a Deus, essas bênçãos vão acontecer quando o nosso coração estiver centrado em Deus, entregue a Deus, voltado para Deus, quando Jesus reinar em nosso coração, quando o temor for realidade em nossa vida, quando nós estivermos andando no caminho de Deus, andando com Jesus, vivendo com Jesus e fazendo aquele teste. Se Jesus estivesse na minha família, será que ele estaria provando? Será que
prova? Será que está de acordo com a palavra? Irmãos, Deus quer nos abençoar, mas não será algo instantâneo, automático. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que zelar pelo temor a Deus. O Salmo 23, versículo 6, fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que promessa maravilhosa. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Mas eu quero que vocês entendam isso. É uma promessa, é uma realidade, mas isso não vai acontecer automaticamente, por acaso, por descuido. Não. Quando nós tivermos o coração centrado em Cristo, quando houver temor a Deus em nossa vida, no dia a dia, na nossa família, aí as coisas vão começar a acontecer. Amém? Então eu queria concluir que você pensasse e fizesse esse pacto que Josué desafiou ali o povo de Deus. Lembra? Josué 24, 15, quando diz lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala para o povo: ó, tem muitos deuses para vocês servirem. Escolher hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse é o nosso desafio nessa noite. Um só coração, um só caminho, voltado para Deus. Jesus reinando em nossas famílias. Amém? Temor a Deus, coração centrado em Cristo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar junto para a gente fechar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Coloca isso diante de Deus aí, mas Deus tem misericórdia, não me deixe desviar desse propósito. Senhor Deus, nós agradecemos porque escolheu a cada um de nós para fazermos parte da grande família de Deus, sem que houvesse mérito próprio em nenhum de nós. Agora nós suplicamos ao Senhor, renova essa graça, renova essa aliança nessa noite, cada dia da nossa vida, e livra-nos de toda a influência da carne, do mundo, do diabo, que tenta dividir, distrair e afastar o nosso coração dos caminhos